em Deus espera. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção poder estar mais uma vez aqui no círculo de oração de Picadas, né? Conhecido assim popularmente como Rio da Paraíba, não é verdade? Graças a Deus. E é um prazer muito grande. Nosso pastor não pôde chegar, o pastor Jorge, mas nos enviou. E nós estamos aqui com muita alegria para juntos adorarmos a Deus, como já adoramos. Agora já oramos também, né? E agora nós vamos compartilhar um texto da palavra de Deus para nossa meditação. Você que nos ouve aí do outro lado, né? Tem liberdade de fazer uma visita a esse círculo de oração que está sempre realizado aqui toda terça-feira às 14 horas. Nós estamos aqui com a igreja do Senhor reunido para orar e buscar a presença de Deus. Aqui também tem um povo que ora. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. O livro histórico do Novo Testamento. Capítulo 1 e versículo 14. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito Santo, né? Porque foi o período em que o Espírito Santo se manifestou e fez maravilhas no meio da igreja até o dia de hoje. Amém? Amém. Nós somos a continuação desse livro aqui. Amém? Amém. Amém. Sabia disso? Pois é. Nós somos a continuação dos Atos dos Apóstolos. É o único livro na Bíblia Sagrada que continua sendo escrito pela igreja. Amém? Amém. E somos nós, estamos dando continuidade a essa obra do Espírito Santo. Muito bem, o texto diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com o irmão dele. Quem pode dizer amém? Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Nós estamos em uma tarde de oração, realizando um trabalho de oração, um ciclo de oração. Eu gostaria de tratar um pouco sobre esse tema, oração. Que é um relacionamento que nós temos com Deus. Oração, a expressão oração significa diálogo com alguém. E nesse sentido, nós estamos nos relacionando com Deus, falando com Deus. E quero trazer algumas razões porque nós estamos orando aqui nessa tarde. Porque nós devemos continuar orando quando sairmos daqui. Amém? Amém. Porque a oração não é centrada só aqui dentro. Verdade. Ela deve ter uma continuidade lá fora também. Nós não oramos só aqui. Aqui é o local onde nós nos reunimos, como a igreja fazia, nós estamos também fazendo. Mas, à luz desse texto de Atos, capítulo 1, versículo 14, onde vai dizer que a igreja do Senhor Jesus, não é? A igreja que Jesus estabeleceu lá no primeiro século, ela se reunia, não é? Sempre para orar, como nós estamos fazendo aqui agora. Mas a primeira razão que nós temos para orar, porque eu estou falando aqui agora sobre razões para se orar, e se formos buscar razões para se orar, nós temos muitos, amém? Não vai faltar razões para se orar, nós temos diversas razões, motivos para se orar. Nós poderíamos destacar uma razão ímpar para se orar. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente tem várias referências de pessoas que oraram. Homens e mulheres de Deus. Mas o legado da oração e a razão pela qual nós estamos aqui orando é justamente porque nos foi deixado esse legado por Jesus. Amém? Amém. Esse legado nos foi deixado por Jesus antes da igreja. Porque quando a igreja vai orar, Jesus já havia orado. E a igreja se reúne para orar justamente por isso. Porque Jesus, que é o fundador dessa igreja, aquele que estabeleceu as estacas, aquele que estruturou a sua igreja, que fundamentou a sua igreja sobre ele mesmo, que é a rocha. Então foi ele que estabeleceu esse caminho,
esse meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. E, a princípio, a primeira razão de nós estarmos aqui orando, de não só estar aqui orando, mas ao sair daqui e continuar orando, é que Jesus nos deixou esse legado. É um legado estabelecido por Ele para a sua igreja. Amém? Amém. E por isso que nós estamos orando. E a segunda razão pela qual nós estamos aqui orando é porque nós estamos dando continuidade àquilo que a igreja abraçou como legado de Jesus. Eu disse agora a princípio que nós estamos dando continuidade à igreja primitiva. Amém? Amém. Que estava aqui no capítulo 1 e versículo 14. E o texto diz que eles se reuniram e estavam sempre em oração. Homens e mulheres no cenáculo como este, orando. Então nós estamos orando aqui porque como parte dessa igreja que somos, porque nós fazemos parte dessa igreja que se iniciou lá nos séculos, nas décadas atrás, em séculos atrás, então nós também estamos dando continuidade a esse mesmo legado que a igreja primitiva recebeu e colocou em prática. Amém? Amém. Também é uma razão pela qual estamos aqui. Porque estamos seguindo os passos de Jesus, tanto quanto a igreja primitiva seguia os passos de Jesus. E a igreja se reunia para orar e era algo glorioso, era algo maravilhoso. E havia na igreja, no sentido coletivo da palavra, uma experiência coletiva com cada um. A igreja estava vivendo uma experiência extraordinária com Deus por causa da oração. Mas há algo importante a se destacar, que nós precisamos estar aqui agora, nos reunindo como igreja, como comunidade de Deus, como instituição estabelecida pelo Senhor Jesus, a igreja dele, a eclésia dele, chamados para fora, como aqueles que seguem o legado e os passos dele, e um dos passos dele, e um dos legados que ele deixou para a igreja, chama-se Caminho da Oração. Amém? Amém. E nós não abrimos mão desse legado. Vamos dizer junto, diga, eu não abro mão Eu não abro mão desse legado desse legado deixado por Jesus. deixado por Jesus. Diga que é o caminho É o caminho da oração. da oração. Não podemos perder de vista esse legado. Aleluia. Porque ele não é algo secundário. Ele é algo primário para a nossa vida. Amém? Amém. Tudo que nós vamos fazer deve ter como precedente a oração. Jesus, quando viveu aqui na terra, lá no período do século I, ele nos deixou exemplo disso. Antes de chamar os seus discípulos, em Lucas capítulo 6, versículo 12, o texto vai dizer que ele passou a noite em oração. Ou seja, ele tinha um projeto para se realizar, ele tinha um propósito divino para abraçar, mas ele primeiro passou a noite em oração. Depois que ele ora, que ele invoca o Pai, que ele busca a presença do Pai, a direção do Pai, aí uma atitude de escolher agora aqueles que seriam seus representantes aqui na terra quando ele fosse assunto aos céus. Mas primeiro ele orou. Primeiro buscou a Deus em oração. Então tudo que Jesus fazia era precedido por meio da oração. Seu legado, que nós não abrimos mão. Não porque somos igreja batista missionária pernambucana, porque não tem nada a ver com nomenclatura de igreja, mas porque somos igreja, amém? Mas porque somos o povo dele, porque somos os chamados para fora do sistema desse mundo e vivemos agora os seus conselhos, os seus princípios, o princípio do reino de Deus, porque isso é o princípio do reino de Deus, amém, irmão? Por isso que nós estamos aqui orando como igreja, como aqueles que foram chamados a viver uma vida de oração. Agora é importante entender que existe um valor muito grande espiritual em nos reunir como essa igreja, como estamos aqui agora. Só que existe ainda um outro valor, uma outra experiência que precisamos e que só teremos ter quando nós aprendermos também a orar sem estar no meio da multidão. Amém? Amém. Porque orar no meio da multidão é uma coisa.
e ora sozinho. É uma outra experiência. Amém, queridos? Então, o que é que nós queremos aprender com isso? É que a igreja ela não só se reunia para orar, mas alguns discípulos de alguns homens de Deus, em toda a Bíblia, vamos encontrar que eles também se ausentavam em lugares, em quartos, em montes. Naquela época eles tinham o hábito de ir para montes, né? Mas significa dizer que você tem que ir para o monte para fazer oração? Não. Também não há pecado nisso. Agora você também não pode ser presunçoso em achar que Deus só ouve a oração do monte, não. Deus ouve oração em todo lugar. Amém? Onde você estender a mão santa, a mão sem mácula, estender a mão em direção a Deus, ou se dirigir a voz a Deus, aonde você estiver, seja você no templo, na sua casa, em um lugar onde não tem ninguém, Deus está apto para ouvir você. Glória a Deus, aleluia. A oração que tem eficácia, ela é a oração que é feita em todo lugar. Amém? Agora, a oração que tem efeito, que tem eficácia, ela precisa ser a oração feita por você. Amém? Amém. A gente precisa aprender a orar, sem depender da oração da multidão. Amém? Amém. Isso é importante, porque vai chegar uma hora que a multidão não vai estar lá com você, televisão. Vai chegar uma hora, esqueci o nome da irmã, a irmã Michele. Vai ter uma hora que você não vai estar no meio da multidão, mas vai precisar do socorro de Deus, e você não vai ter ninguém que ore por você. É você que tem que abrir a boca e dizer: Senhor, me socorre. Vai ser você. Verdade. Não é? E vai ter que fazer essa oração. Então nós precisamos entender que há uma experiência que recebemos no meio da multidão quando oramos. E esse momento é muito gostoso. Amém? Amém. É bom, é necessário, é preciso ter esse momento juntos, como igreja, unidos, para buscar o Senhor. Mas não podemos esquecer e deixar isso de lado como algo sem valor. De quê? Eu preciso aprender a orar. Eu posso pedir: Terezinha, ore por mim. Eu posso pedir: irmã Cida, ore por mim. Você ore por mim, irmã Michele, ore por mim. Eu posso pedir: irmã Érica, ore por mim. Mas eu não posso viver na dependência de pedir oração dos outros. Aleluia. Eu preciso aprender a orar. Diga: eu preciso aprender a orar. Por que aprender a orar? Porque orar é algo educativo também. Oração é algo que você aprende também. Não estou dizendo que aprender a orar no contexto de falar bonito. Não. Estou falando de você se habituar, de você ter o hábito. Assim como você tem um hábito de tomar água quando tem sede, de comer quando está com fome, e de ter a hora certa de fazer as coisas, você também tem o hábito de viver e viver em oração. Isso é imprescindível. É uma pena que a gente não aprende com facilidade a orar. A gente não aprende a ter esse hábito de orar. Não é verdade? Às vezes a gente tem o hábito de outras coisas. Mas quando se trata de oração, o hábito é quase não existe. Não é? É um hábito bem distante, no final do dia. É um hábito bem distante. É o que a gente para, né? Eita, hoje eu nem orei, eu vou orar agora. Mas não é um hábito onde a gente possa achar dependência disso, como o alimento, por exemplo. Porque você sabe que se você não comer, você vai ficar doente. Eu quero abrir um parênteses aqui: se a gente tivesse essa consciência de entender, pelo menos entender, que quando a gente fica sem orar, a gente pode trazer sequelas e consequências de doenças espirituais para a gente orava mais. Mas essa consciência, ela quase não existe em nós. Quase não existe. E é por isso que muitas das vezes ficam fracos espiritualmente. Porque deixam de se alimentar com oração. Porque oração também é alimento. Diga comigo: oração é alimento. É alimento. Mas é alimento diário. Não é alimento uma vez por semana. É alimento diário. Tanto quanto o feijão e o arroz que você não deixa de comer todo dia. É alimento de manhã, é alimento de meio dia, é alimento de noite, é alimento como lanche, é alimento como de madrugada que você se acorda e bebe uma água. É alimento toda hora. Não tem limite para a oração. Diga: não tem limite, para orar. Aleluia. Glória a Deus. A oração deve ser feita não apenas como uma informação. A oração, ela deve ser feita como um meio de você
com a consciência, entendendo que eu não oro para dizer a Deus o que eu estou sentindo, o que eu preciso. Não, eu oro com a consciência que Ele já sabe o que eu preciso, Ele sabe até o que eu vou falar, o que eu vou pedir, ou deixo de pedir, Ele já sabe de tudo. E eu preciso entender que Ele é soberano para responder minhas orações, e até se eu não orar, Ele pode conceder, e Ele é poderoso se Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele não faz porque eu peço ou deixo de pedir. Ele é soberano absoluto em todas as coisas. E se Ele decidir fazer algo que eu nem pedi e nem estou sonhando em ter, Ele pode fazer comigo, com você. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, a pergunta é, por que orar? Se Deus, pastor, Ele é poderoso, já sabe. Como o Senhor disse, se Ele quiser, Ele pode fazer até aquilo que eu não pedi. Por que então eu tenho que orar? Primeiro, porque foi uma decisão dele estabelecer esse princípio no mundo espiritual para me relacionar com ele. Amém? Amém. Porque assim como aqui embaixo existem princípios de vida e conduta moral, no reino espiritual também existem princípios estabelecidos por ele para que possa se interagir com o mundo físico do qual nós pertencemos. Amém? Amém. Agora, eu não pertenço só a esse mundo físico, porque eu sou corpo, alma e espírito. Eu pertenço também ao mundo espiritual. Então, como Deus sabe disso, então Ele estabeleceu esse vínculo, esse meio, esse canal, e chamamos de caminho da oração, para me interagir com Ele e Ele comigo. Amém? Amém. Então, essa é uma das razões e dos motivos que, embora sendo Deus soberano, poderoso, absoluto, pode e não dá satisfação a ninguém de dar alguma coisa a quem ora ou que deixa de orar, mas Ele traçou, Ele estabeleceu esse princípio do reino espiritual para se interagir comigo e com você. E através desse mover de oração de minha parte para com Ele, Ele se manifestar e se manifestar de forma soberana, fazendo um milagre e fazendo o que o homem não pode fazer. Ele traz o sobrenatural aqui embaixo quando vivemos essa vida de oração. Amém? Amém. O sobrenatural de Deus só pode acontecer quando eu vivo essa ligação com Ele de oração. Quando eu tenho essa relação com Ele de oração. Como o Senhor tem prova disso? A Bíblia está cheia de prova disso. Se você analisar, a Bíblia Sagrada diz que no capítulo 2 de Atos Apóstolos, história da igreja, quando eles estavam reunidos já 8 dias, o texto diz que o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e envolveu eles com poder, com graça, com unção, derramou dons espirituais, o Espírito Santo encheu a igreja de poder. E aquilo foi notório à multidão que estava do lado de fora daquele período, naquele lugar. E veja que foi algo sobrenatural. Mas o sobrenatural veio porque eles estavam orando. Olha, quer viver algo sobrenatural na minha vida, na sua? Tem que orar. Amém? Amém. Não pode fugir desse caminho. É o único, não é um dos caminhos, né? É o único caminho. Isso aqui não é alternativa. Diga, não é alternativa. Não é alternativa. Não é uma opção. Não é uma opção. É o único caminho. É o único caminho. Aleluia. É viver o sobrenatural, quer ver coisa grande. Se eu quiser ver coisas extraordinárias, ou eu entro por esse caminho. E foi dito falar domingo aqui. É uma decisão minha. Amém? Amém. Deus também não vai empurrar pela goela. Agora também tem uma coisa, o sobrenatural você não vai ver. O sobrenatural não espere, pastor Sérgio, porque não vai ver. Se não entrar por esse caminho. Agora eu preciso entender e crer que a oração que eu faço não é uma informação. Ela não tem que chegar para Deus com uma informação, porque Ele já sabe de tudo. Mas eu preciso crer que esse Deus, não apenas crer, mas acreditar que esse Deus é um Deus que tem desejo, e não só deseja, mas quer responder a oração. Amém? Amém. Eu preciso acreditar que Deus, Ele não apenas deseja atender a oração, mas Ele quer responder a oração. Glória a Deus. Ele é um Deus que se manifesta
falamos aqui no início, oramos, aliás, no início, sobre o cumprimento de promessa, não foi? A irmã pediu. Pois é, ele não é um Deus que só promete. Ele não é um Deus que formaliza um projeto, que deixa você ansioso, que deixa você com aquela ansiedade de que vai receber alguma coisa que ele prometeu e deixa você a ver navio. Não, não. Ele diz e faz o que diz. Aleluia. Amém? Agora eu preciso crer. Eu preciso acreditar que ele é um Deus que deseja responder oração, mas que responde oração. E a Bíblia toda tem respaldo para isso. Em Josué, capítulo 10, versículo 14, se não me falha a memória, a Bíblia diz que um homem orou e disse ao sol, para em Gibeon. E ele parou. Deus ouviu a oração de a voz de um único homem. Deus ouviu a oração de um único homem, a exemplo de Elias. Amém? Amém. Deus ouviu a petição de uma mulher angustiada chamada Ana. Veja o desejo que Deus tem de responder oração. E Deus responde oração ainda hoje. E se você for para a Bíblia, você vai encontrar milhares de passagens dizendo que Deus ouviu, e mas não só ouviu, mas respondeu oração. Glória a Deus. E hoje, esse Deus está aqui. Amém. Não para fazer diferente. Pode fazer até mais do que fez antes. Porque Deus não é o Deus apenas do passado. Ele é o Deus do presente também. Se você crê que esse Deus não só tem um desejo de responder oração, mas responde oração porque ele é um Deus da prática, é um Deus vivo, ele não é um Deus morto, não é um Deus paralítico, mas realiza e faz o que ele promete fazer. Se você crê nisso, continue orando. Porque vem resposta para você. Amém? Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Então, continuando aqui, para sermos precisos, nós precisamos entender por que orar. Uma das outras razões por que orar, eu já disse aqui, mas eu vou só fortalecer o raciocínio que falamos aqui, porque o reino de Deus é um reino de princípios. E isso foi um princípio estabelecido no reino espiritual. A oração. Amém? Amém. Agora, o que é importante eu e você entendermos, à luz do que Tiago, ele vai dizer no capítulo 5, e versículo 16. Veja aí, alguém pode ler para a gente? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Veja o que o texto sagrado vai dizer sobre a necessidade de orar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amém. Deus lhe abençoe. Veja, nós precisamos entender algo muito importante aí. Nós entendemos que Deus estabeleceu esse caminho chamado oração para nos interagir com Ele. Ele pode fazer algo soberanamente, sem a intervenção do homem, sem se interagir com o homem. Ele pode, mas ele decidiu, de forma unilateral, usar você, usar sua vida, usar sua mente, usar seu coração. Ele decidiu fazer isso com você, se interagindo através desse caminho chamado oração. Agora é muito importante entender que nós não estamos aqui vivendo alienados ou vivendo no espaço sideral, né? Nós não estamos fora desse mundo. Nós vivemos aqui como seres relacionais, como seres sociais e nos interagimos no chão dessa vida. Amém? Amém. Ouvindo pessoas, vendo pessoas, nos relacionando com família, com marido, com mulher, com filho, entrando, saindo, deitando, levantando, trabalhando, indo e voltando. Amém? Amém. E nesse contexto, o pastor Tiago está nos dando um conselho muito interessante. E é algo que precede a oração. Você vai ver que primeiro ele diz o quê? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Depois ele diz o quê? O que diz depois?
E depois ele vai orientar, orar uns pelos outros. Mas primeiro vem a confissão de pecado. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa relação com Deus na vertical, porque Deus está em cima, amém? Amém. Está acima de nós. Aleluia. Não é que Ele está distante de nós. É só um termo que a gente usa para entender que Deus está em cima, que estamos falando sobre Deus, sobre o Senhor, sobre o soberano. Aí a gente usa esse termo na vertical, né? Como se Ele estivesse bem distante, mas não está distante. Ele está aqui presente. Está bem juntinho da gente. Está aqui ouvindo e vendo tudo que está acontecendo. Sua presença é real, amém? Amém. Mas é um termo que a gente usa na vertical. Por quê? Porque está sendo dirigida a Deus, a minha oração. Agora, eu preciso entender que para mim ter uma boa relação na vertical em relação à minha oração com Deus, para Deus responder, para Deus aceitar, para Deus atentar, para Deus atender a minha oração, eu preciso, antes disso, buscar viver uma boa relação na horizontal com meus irmãos. Amém? E não só com meus irmãos, porque é mais fácil viver uma boa relação com meus irmãos que falam a mesma língua que eu, né? Eu digo Jesus, ele diz Jesus, eu dou glória e dou aleluia. É mais fácil conviver uma relação assim do que muitas vezes com quem não é crente. É verdade? É mais difícil, porque não tem a mentalidade que eu tenho, não tem o raciocínio que eu tenho, não creio às vezes no Deus que eu acredito. Mais difícil. Mas esse é o caminho. Buscar viver em paz com todas as pessoas. Amém? Amém. O apóstolo Pedro vai dizer que, capítulo 3 de 1 Pedro, ele vai dizer, vai nos trazer um conselho para os maridos, mas serve para as mulheres também, viu? Ele fala para os maridos, mas serve para as mulheres também. Vai dizer, vós, maridos, tratem com flexibilidade, tratem com sensatez as vossas esposas. Aí vai dizer, porque elas são parte mais frágil do corpo. Para que vossas orações, no final da frase ele diz, para que vossas orações não sejam impedidas de responder. Então você veja que pode ser que se eu não procurar me relacionar bem aqui embaixo, não só com a igreja, não só com meus irmãos, mas com todo mundo que está lá fora, ou em todo lugar que aparecer e surgir no meu caminho, se eu não buscar me relacionar bem, perdoando, tolerando, suportando, amém? Tendo equilíbrio emocional, deixando de dizer o que às vezes eu quero dizer, por causa de um aborrecimento, deixando de dar às vezes aquilo que eu não quero dar, ou dando aquilo que eu não queria dar, porque alguém me aborreceu. Se eu não buscar viver um bom relacionamento aqui embaixo, minhas orações na vertical não serão respondidas. Haverá um bloqueio. Amém? Amém. Então eu e você precisamos ter cuidado para que nada venha bloquear as nossas orações. Porque Deus quer responder. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Pastor Timóteo, muito jovem, mas é pastor da igreja. E Paulo aconselha ele, orientando ele a seguinte expressão. Paulo diz, vocês devem levantar as mãos diante de Deus sem mácula, sem dissensão, e assim fazer orações por todos os homens. Mas levantar as mãos sem mácula. Mãos na Bíblia representa a minha vida e a sua vida. Amém? Ou seja, ele está dizendo, quando vocês forem orar a Deus por todas as pessoas, não importa quem sejam elas, sejam pessoas de autoridade ou pessoas que estão em eminência ou não, orem com coração puro. Orem para que eles sejam bem-sucedidos. Orem abençoando. Orem sem rancor. Orem sem ódio. Orem sem soberba. Orem, mas orem em paz consigo mesmo. Amém? Amém. Mas não faça aquela oração de soberba. Pega ela, Jesus. Trata com ele, Jesus. Ele me fez um mal, Jesus. Tu sabe que não foi eu, Jesus. Pega aquela língua, Jesus. Bota fogo naquela língua, Jesus, que falou de mim. Não, nada disso. E não importa que alguém fez mal, fez bem, disse ou deixou de dizer, fez ou deixou de fazer. Faça a oração em paz consigo mesmo, mas em paz com os outros também.
E desejando que Deus faça com ele o que desejaria que Deus fizesse com você. Esse é o princípio. Para que a minha e a sua oração não seja bloqueada. Amém? Amém. E aqui eu vou finalizar. Porque senão eu passo direto. A palavra de Deus é muito profunda, né? Mas eu quero que você se espelhe, eu e você. A Bíblia tem muitos homens e mulheres de Deus que oraram. Amém? Amém. E quando você lê a Bíblia, você vai perceber isso literalmente. Mas eu quero que você busque como referência a pessoa de Jesus. Quando você for orar, se lembre de Jesus. Amém? Amém. Não se lembre de Moisés, não, pastor, não. Não tenha como referência Moisés, não. Não tenha como referência Elias, embora for um homem de oração. Não tenha como referência a oração de Eliseu, não. Não tenha como referência a oração de nenhum outro, além da pessoa bendita do seu Senhor Jesus. Glória a Deus. Ah, por quê, pastor? Porque nenhum orou como Jesus orou. Você pode dizer comigo? Nenhum orou como Jesus orou. Glória a Deus. Amém? Amém. Quando você vai desfolhar os personagens da Bíblia, alguns estavam orando para Deus mandar fogo e destruir outros. Em momento nenhum você ouviu Jesus pedir fogo para acabar com ninguém. E um dos discípulos, quando chegou em um certo momento, que disse: Jesus, Senhor, quer que a gente rogue fogo do céu? Foi João. Quer que a gente rogue fogo do céu para acabar com o samaritano? Ele disse: não, acabe com isso. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim para isso. Eu vim para salvar as almas dos homens. Aleluia. É claro que existe um contexto aí para entender toda a narração de cada situação. Mas a referência que eu preciso pegar não é a oração de Elias, que orou para consumir os profetas de Baal. Porque mesmo sendo profeta de Baal, eu tenho certeza que Deus tem o desejo de salvá-los, de libertá-los e de convertê-los a Ele, o único Senhor. Amém? Amém. Mas a oração de Jesus é diferente. A oração de Jesus, ela é recheada com amor. A oração de Jesus tem graça. Amém? Um favor que ninguém merece. A oração de Jesus é recheada da misericórdia de Deus. Por isso, eu convido você e a mim a tomar Jesus como a sua referência de oração. E se for buscar essa referência como exemplo da oração que ele fez em meio a maior sofrimento da sua existência, é só olhar para a cruz. Olha para Jesus na cruz. Como ele se comportou em meio àquele cenário de sofrimento, porque ele estava sofrendo ali pelos meus e os seus, e foram sofrimentos que você e eu não temos nem a capacidade, a ideia do quanto ele sofreu, e foi sofrimento a ponto de alguém olhar e tirar a vista, de não suportar quão grande sofrimento aquele homem estava passando por mim e por você, o Verbo, o Cordeiro de Deus. Mas a Bíblia nos ensina algo muito forte. E a primeira oração, na cruz, em meio ao sofrimento, que é algo que eu e você precisamos aprender a orar em meio ao sofrimento. Diga, eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Orar em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento. Mas orar como Jesus orou. Amém? Amém. Porque em meio ao sofrimento, às vezes a gente ora, mata ele, Jesus. Ele não poderia ter dito isso comigo, mata ele, Jesus. Pega ele, Jesus. Em meio ao sofrimento, a gente não ora como Jesus, a gente ora com arrogância, com soberba, com presunção, com medo, com dúvida, com insegurança. A gente ora com a alma angustiada, mas não consegue sobrepujar a angústia da alma, como Jesus conseguiu. Ele nos ensinou a orar em meio ao sofrimento. Amém? E a gente precisa orar em meio ao sofrimento. Orar sem sofrimento é fácil. Orar quando não tem tempestade também é fácil. Agora, orar em meio às lágrimas, orar enquanto alguém está furando você, orar enquanto alguém está zombando de você na cruz, orar enquanto você está ali sem poder fazer nada, é mais difícil, é mais desafiador. E a primeira oração que Jesus faz na cruz é qual? Quem sabe? Quem lembra? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira oração. Em meio ao sofrimento, em meio àqueles que estavam crucificando ele, em meio àqueles que estavam zombando dele, em meio àqueles que não queriam ver a sua existência, mas queriam definitivamente ver ele morrer, estavam esperando ver ele dar o último suspiro de morte.
aprender a orar nesse cenário aí, que eu e você precisamos orar. Amém? Amém. Perdoando o mundo todo. Amém? Amém. Perdoando seja lá quem for. Até aquele que você conheceu um único dia. E naquele primeiro dia deram uma cotovelada em você. E você disse, esse maldito veio de longe só para fazer isso comigo. Pois é perdoar todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Até alguém que você nunca viu, mas que alguém chegou para você e disse, sabe, aquela pessoa, quem? Eu nunca vi. Mas essa que tu nunca viu. Disse que tu era isso, tu era aquilo outro. Mas como é que eu nunca conheci essa pessoa? Já fui maltratado por ele, por ela? Pois é, infelizmente na vida acontecem essas coisas. Orar e perdoando todo mundo. Depois, nessa oração, eu e você precisamos entender e reconhecer a nossa humanidade como seres humanos que somos. Jesus na cruz, com sede, ele diz, eu tenho sede. Quando alguém diz tem sede, está pedindo o quê? Água. Está pedindo água. Ele está reconhecendo a sua humanidade. Ele reconhece que é o Deus encarnado. Ele tem todo o poder, mas ele reconhece a sua fraqueza como humano. Então, quando chegar diante de Deus, não chegue como todo-poderoso, como alguém que sabe, como alguém que pode, e que está pedindo só uma ajudinha a Deus. Ó, Senhor, me dá uma ajudinha aí. Eu já estou sabendo fazer, agora eu senti dificuldade aqui em alguma coisa, eu estou pedindo para me dar uma ajudinha. Não, chegue dizendo para Deus, Senhor, eu sou eterno dependente de Ti. Não há nada em mim, dentro e nem fora, que possa fazer alguma coisa por mim. Dai-me água! Aleluia. Amém, irmão? Amém. Eu tenho sede. Coloque diante de Deus toda a sua carência. Segunda, terceira instância, Jesus vai nos ensinar. Ele vai dizer, meu Deus, meu Pai, por que me desamparaste? Veja, ele estava vivendo o ápice do sofrimento humano. Mas ele chama Deus de meu Deus e de meu Pai. Isso precisamos aprender. Amém? Que não importa o sofrimento que você e eu estejamos vivendo no contexto objetivo do nosso ser, nós precisamos sempre olhar para Deus como o nosso Deus, o Deus bom, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus da bênção, e chamá-lo de Pai, Paizinho. Aleluia. Não importa o que você esteja vivendo, sempre reconhecer que Ele vai continuar sendo o seu Deus, irmã Terezinha, vai continuar sendo o nosso Pai. E um Pai de amor. As circunstâncias não vão provar, sejam elas as mais drásticas da vida, sejam os momentos mais tristes da sua existência, não importa o tamanho da angústia que invadiu a sua alma, Deus deve ser olhado como o seu Deus e o seu Pai. Aleluia. Aleluia. Nada pode mudar essa consciência dentro de mim, dentro de você. Amém? O mundo pode virar as costas para você. Você vai continuar dizendo, Ele é o meu Deus, e o meu Pai. Aleluia. Ele é o meu Deus. Aleluia. Oh, glória. E o último, Glória, instância, Jesus. irmão, finalizo aqui agora. Esse Deus é grande. Jesus vai dizer, por que me desamparaste? Aleluia. E aqui ele nos ensina que nessa oração, nesse caminho da oração em meio ao sofrimento, que eu preciso aprender a viver orando em meio ao sofrimento, mas orando, amém? Amém. O sofrimento não pode me fazer parar de orar. E Jesus me ensina que esse é o momento mais preciso para se orar. É no sofrer. Agora, quando não tiver no sofrimento, é para continuar orando. Amém? Eu estou só querendo que você entenda, a palavra nos revela que nós precisamos entender e aprender a viver orando em meio ao sofrimento. Porque tem muita gente que já parou de orar porque está sofrendo. Quando deveria orar mais, ora menos. E Jesus ensina que nós precisamos abrir o coração para Deus. Ele diz, por que me desamparaste? Não é porque Deus estava longe dele, não. Porque o Pai sempre estava com ele. Amém? Ele disse, o Pai sempre está comigo. Aleluia. Aleluia. Quando ele foi orar para Lázaro ressuscitar, ele levou a Deus uma palavra de oração e disse, Pai, graça te dou, porque tu sempre me ouve. Aleluia. Glória Ou a Deus. seja, tu nunca deixas de me ouvir, tu nunca me deixaste, tu estás sempre comigo. Quando ele falou isso, foi uma forma dele desabafar como ser humano.
Mas não é desabafo, desaforo. Foi uma forma dele abrir o coração. Como ele era filho e estava íntimo com o pai, havia uma relação de pai e filho. Então ele se sente à vontade. Ele não fica acanhado de falar nada do pai. Ele abre o coração e diz: pai, por que me desamparaste? Eu estou me sentindo só. Quando você levar a Deus a palavra de oração, diga o que você está sentindo. Se está triste, diga: eu estou triste, Jesus. Se está doendo, diga: Deus, está doendo aqui. Não esconda nada de Deus, abre o teu coração. Amém? Tenha uma relação com Ele de filho, de pai, não uma relação de estranho, de alguém que está pedindo uma esmolinha, ou alguém que está querendo conversar uma coisa, mas uma coisa meio desconfiado, não. Chegue diante de Deus como na condição de filho e de pai e de filho. Fique à vontade na casa do Pai. Chega diante dele nessa condição de filho e de pai. Amém? Amém. Que eu devo orar em meio ao sofrimento, numa condição de filho e de pai. Aleluia. Uma relação de pai e filho. Aleluia. Onde não existem segredinhos. Amém? Amém. Onde não existe. Isso aqui dá para contar para o Senhor, mas isso aqui eu não vou contar, não. Não. Você deve chegar diante de Deus com esse coração. Jesus, continuo dizendo, é a nossa referência para orar. Amém? Amém. Porque ele orou em amor. Ele orou em graça. Ele orou em misericórdia. Esses 3 pilares da oração estão estabelecidos por Jesus. E na cruz eu aprendo a orar em meio ao sofrimento humano. Aleluia. Mas ainda assim, sair com vitória. Porque ele não ficou morto na cruz. Ao 3º dia, ele ressuscitou. Aleluia. Quem ora nessas circunstâncias da vida, diga comigo: quem ora Quem ora nessas circunstâncias da vida nessas circunstâncias tem ressurreição. Tem ressurreição. Ainda Ainda que tudo que tudo seja visto seja visto como perdido, como perdido. diga diante de Deus: Diante de tem ressurreição. Tem ressurreição. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado. Deus te foi. Obrigado porque você veio, porque você orou. Tem resposta para você. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo. Obrigada, Deus. Pelos teus servos que estão aqui sempre orando, sempre te buscando. Por essa porta que foi aberta e que será sempre aberta, porque o teu Espírito vai mantê-la aberta. Eu tenho certeza que tu vai levantar muitas pessoas para abençoar essa obra. Eu creio, Em Deus. nome do Senhor Jesus. Quem sabe pode não ser nem daqui. Mas aonde vier essa bênção, eu sei que o Senhor vai levantar alguém. Seja daqui, seja de outro lugar. Mas uma coisa é certa. O Senhor levantará alguém para abençoar essa obra como ela já tem sido abençoada. Aleluia. Levanta obreiros, Espírito Santo. No nome de Jesus. Se for preciso daqui, levante daqui. Sim, Senhor. Manda obreiros para fazer a tua obra. Sim, meu Pai. Manda obreiro definitivo. Obreiro, ainda que seja um solteiro, um casado, mas faz a tua vontade. Em nome de Jesus, que a tua vontade seja feita. O que te pedimos é que o Senhor envie obreiros para que essa obra ela seja mantida todo dia. Obreiros que possam ficar aqui, se instalar aqui, viver aqui com esta igreja, vivendo todo dia, subindo morro, descendo morro, levando a mensagem do Evangelho. Ó Deus, envia obreiro para continuar realizando essa grande obra nesse lugar. Em nome de Jesus, abençoe as selvas e nos despede debaixo da bênção, em nome e para a glória de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão dos santos e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja hoje, agora e para sempre. Nós que queremos dizemos Amém. Amém. Glória a Deus abençoe. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Glória a Deus. Só vitória, irmãos. Em nome de Jesus.